Então tá, pessoal, que entrou aí, boa noite. Meu nome é Anderson Assunção, sou médico veterinário anestesiologista. Então, pessoal, o tema proposto para hoje é de falar um pouquinho para vocês sobre urgências e emergências no período transanestésico, tá? Então, vou estar discorrendo alguns assuntos sobre isso, do que é o mais comumente encontrado na nossa rotina, tá? O que foi mais comum para mim, eu penso que é o mais comum para os meus colegas também, para estar compartilhando um pouco mais da experiência do dia a dia. Então, vamos começar. Tá, então, quais são as principais intercorrências que a gente tem no período transanestésico, né? Eu separei 3 assuntos para falar para vocês, pessoal, tá? 3 assuntos que eu penso que vai ser bem produtivo, tá? O primeiro é falar um pouquinho de hipotensão no período transanestésico ali, que é muito comum, pessoal, porque eu sei que tem muita gente que ainda não fez cadeira a disciplina de anestésio, mas eu vou abordar de um jeito bem simples e fácil, tá? Para todo mundo entender, até aquele que já está veterinário formado. Tá, então, a gente costuma usar, para uma anestesia, mais ou menos, eu uso assim, ó, de 8 a 10 medicações para induzir o paciente à anestesia, tá? Muita gente pensa que é uma ou outra injeção, não. Geralmente a gente faz uma anestesia balanceada, né? Associa várias drogas, várias medicações, tanto analgésicas quanto anestésicas, em baixas doses, né? Para evitar efeito colateral. No entanto, né, um efeito colateral muito relatado, muito comum dessas medicações é a hipotensão, né? Por exemplo, fármacos tranquilizantes que a gente usa na medicação pré-anestésica para deixar o animal mais tranquilo, lá na sala de MPA, como a cepromazina, causa vasodilatação, né, que vai levar a hipotensão. Um fármaco que eu vou induzir anestesia, o propofol, causa vasodilatação. O que eu vou manter o paciente anestesiado, por exemplo, o isoflurano, que é aquele gás anestésico, também vai causar vasodilatação. Tudo isso predispõe que meu paciente, né, leve ele à hipotensão no período transanestésico, associado ou não a uma comorbidade existente que ele tiver. Então, se ele já tiver uma doença, né, que predisponha a ele a ter uma hipotensão, eu ainda vou ter fazendo sinergismo, né, potencializando essa hipotensão por causa das medicações que eu estou utilizando, certo? Tá? Associado a isso também, né, uma consequência de uma hipotensão não tratada pode levar a uma vasodilatação, má perfusão dos órgãos, principalmente órgãos vitais como coração, cérebro, pulmão, né, de maneira que o paciente entre em isquemia, hipóxia, né, ele deixa de receber oxigenação e esse coração entra em parada cardíaca. Então tem um vídeo aqui que mostra muito bem isso, que é um eletrocardiograma, né, em que o paciente está ali o traçado normal do eletro, em seguida ele entrou com uma arritmia ventricular, ele vai fibrilar e ele já entra em assistolia, tá? E a linha reta aí significa que ele está em assistolia, que é uma parada cardíaca, tá? Consequência comum em paciente crítico, né, pessoal? Entrar em parada cardíaca. Ou uma anestesia em que não foi devidamente monitorada, né? Que foi feito medicações em doses mais elevadas. Beleza? E o terceiro que a gente vai conversar também são alguns tipos de arritmia, os principais tipos de arritmia e como tratar essas arritmias. Então são 3 assuntos que eu penso que vai ser bem produtivo, até porque hipotensão a gente não tem só dentro do bloco cirúrgico, a gente tem na clínica no dia a dia, né, um paciente que chega em tratado de urgência e emergência, também vai ter o mesmo tipo de tratamento que eu vou estar falando aqui, beleza? Então, pessoal, o que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente vai anestesiar um paciente? Primeiro, é saber que paciente é esse. Então, a anamnese, né, é extremamente importante, aquela consulta ali pré-anestésica em que tu faz com o proprietário, tu pergunta uma série de informações, se ele é alérgico ou não, né, se ele está em jejum ou não, temperamento, raça, idade, né, tudo vai influenciar para o nosso protocolo anestésico. Tá? Em seguida, a gente tem que repetir obrigatoriamente, pessoal, o exame físico, tá? Mesmo que tenha feito na consulta, já tenha passado por um clínico geral, eu já peguei alguns pacientes que na consulta não tinham alterações, mas como o procedimento foi marcado 2 semanas depois, ali eu já peguei alterações bem significativas. Por exemplo, uma cadela que estava prenhe, né? Em que o clínico não percebeu na palpação, mas depois eu percebi
porque já tinha passado 15 dias, né, o cachorro desenvolve muito rápido, então já teve um procedimento que teve que ser adiado em virtude de deixar esses animais, né, chegar ao período final da gestação, certo? Então sempre façam um exame físico bem feito, tá? E o principal que a gente vai estar falando hoje aqui é sobre os exames complementares, tá? Principalmente relacionados às arritmias, que eu acabei de comentar. A gente tem que ter uma série de prevenção no tocante a exames complementares. Então, hemograma, lactato, né, raio-x, ultrassom abdominal, eletrocardiograma, a parte de ecocardio, né, que vocês tiveram ontem a aula de cardio com a professora Daiane. Então, tudo isso é importante para estar montando o teu protocolo anestésico, minimizando o risco de efeito colateral de hipotensão, tá? Também, para te montar o protocolo, tu precisa saber qual é o procedimento a que esse paciente vai ser submetido, certo? Se é só MSH, se é uma osteossíntese, se é a retirada de algum tumor, se esse tumor tem ou não algum efeito sistêmico, né? Por exemplo, a gente sabe que tem um tumor, que é o mastocitoma, que ele libera mastócitos, que os mastócitos vão liberar histamina. Essa histamina, ela faz muita vasodilatação, que vai levar a uma hipotensão, tá? Isso é comum, e a gente tem que estar prevenindo isso no período pré-anestésico, para não ter uma intercorrência durante o procedimento. Tá? E além disso, eu tenho que deter o conhecimento, né, de todas as medicações, saber quando utilizar e quais utilizar, em que momento eu devo utilizar, as medicações que eu não devo utilizar, assim como dominar uma série de técnicas anestésicas, tá? Hoje em dia é se falado muito, faz anestesia intravenosa total, faz anestesia inalatória, faz com bloqueio regional. A gente não tem que ter uma prioridade, uma escolha própria, né? Quem vai decidir isso é o paciente. A gente tem que dominar todas as técnicas e ver qual que é a melhor técnica que mais se encaixa para esse paciente, certo? Tá? Além disso, a gente tem que saber classificar o paciente, tá? Tem uma classificação feita pela Sociedade Americana dos Anestesiologistas que classifica o risco anestésico. Esse risco anestésico vai de 1 até 5 para nós, tá? Sendo que o risco anestésico 1 é aquele paciente adulto rígido, tá? Que vai para um procedimento eletivo, ou seja, ele não tem nenhuma doença, tá? O ASA 2 já é aquele paciente que ou é neonato e ainda não tem as enzimas hepáticas bem desenvolvidas, ou é um idoso em que já tem uma dificuldade de metabolização, já tem os baroreceptores com uma falta de sensibilidade à alteração de pressão, né? Então, para ele ter alguma alteração, às vezes já é um estado muito tarde, né? Porque a gente não ficou monitorando. Obeso, por si só, ele já é um ASA 2, pela dificuldade de acessar, pelo excesso de tecido adiposo. Ou também qualquer paciente que tem uma doença sistêmica leve ou localizada, por exemplo, um tumor benigno, que é o lipoma, tá? Já classifica isso como ASA 2. Uma doença sistêmica moderada, tá? Ou grave, por exemplo, uma infecção uterina que a gente chama de piometrite, que pode levar a sepse, né? E pode se tornar um ASA 4. Ou o ASA 4, né, que é aquele que tem o quê? Uma doença sistêmica grave e incapacitante, pessoal. O que é uma doença incapacitante? É aquela que, se eu não intervir, tá, ele vai a óbito. Por exemplo, o paciente tem uma hernia diafragmática ou tem uma síndrome da dilatação, torção vôvulo-gástrica, ou até mesmo que a gente comentou da hipovolemia grave, certo? E o ASA 5, pessoal, é aquele que vai morrer com ou sem a nossa ajuda em 24 horas, tá? É aquele que não depende mais de nós, depende só de um milagre para sobreviver. É o dito, né, pelo Mussum lá dos Trapalhões, é o pé na Coves, tá? Pessoal, a gente fez um levantamento no hospital ali, acho que nós temos mais ou menos, depois que a gente começou a fazer o levantamento, a gente tem 700 procedimentos realizados. Desses 700, entre ASA 1, 2 e 3, não houveram óbitos, tá? Agora, ASA 4, a gente teve de sobrevida 87,5%, tá? 12,5% morreram, ou seja, 1 a cada 8, né, um animal a cada 8 desses vai a óbito por causa da patologia que eles já têm, da doença de base pré-existente, não necessariamente por causa da anestesia, certo? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que quando é ASA 1, ASA 2, às vezes eu não preciso dar tanta atenção
para ter aqueles fármacos de emergência junto comigo. Agora, asa 3, 4 e 5, eu já tenho que ter calculado os fármacos de emergência, por exemplo, atropina ou adrenalina, né, os meus fármacos vasopressores, como a noradrenalina, isso tudo já tem que estar calculado e puxado, pronto, para que eu não perca aquela hora de ouro ali, aqueles minutos que são essenciais e cruciais para eu estar intervindo junto com o paciente, tá? Eu tenho que ter, no mínimo, 2 acessos, tá? Um em cada braço, ou uma torneira de 3 vias junto a um acesso, para já estar medicando esse paciente juntamente com a fluidoterapia ou com o anestésico intravenoso que ele estiver recebendo, tá? Então, eu tenho que estar preparado já, esperando o pior para esse paciente. Mesmo que eu faça tudo certo, eu tenho que estar com tudo pronto, próximo a mim, tem que estar organizado, né? E a equipe tem que estar também ciente desse risco, para que se houver uma parada, cada um tem que saber o que fazer naquele momento. Certo? Então, pessoal, antes de eu falar de hipotensão para vocês, eu preciso falar um pouquinho sobre como que funciona o coração. Vocês já viram ontem com a professora Daiane, mas eu preciso falar algumas coisas para vocês entenderem como que a gente vai tratar esse coração. Certo? A pressão arterial, pessoal, depende basicamente de 3 coisas, que é o que nós vamos abordar aqui hoje, tá? E que vocês têm que saber. E o responsável pela manutenção da pressão arterial é basicamente o coração, certo? Então, eu preciso ter força para ele fazer a contração, né? E a gente chama essa força de inotrópico, que pode ser inotrópico positivo, quando ele aumenta a força de contração, ou inotrópico negativo, que ele vai estar diminuindo a força de contração. Outro fator responsável pela pressão arterial é a frequência cardíaca, né? Então, eu vou chamar isso de cronotrópico positivo se eu aumentar a frequência, ou de cronotrópico negativo se eu for diminuir a frequência. E o terceiro fator, pessoal, está relacionado à resistência vascular sistêmica. Por exemplo, olha esses índios com a zarabatana, né? Eles estão com um tubo bem largo na boca. Imagina que a boca deles fosse a parede do ventrículo. Se eu botar um dardo ali, eu consigo atirar ele muito longe? Provavelmente não, né? Porque o tubo, a zarabatana que eles estão ali, ela é muito larga, então não tem muita pressão, por mais força que eles façam. Agora, se eu diminuir o tamanho desse tubo e ele ficar bem fininho e eu botar a mesma força, né? Com a pressão que vai ter, eu consigo atirar lá longe. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu fazer uma vasoconstrição, diminuir, né, a luz da minha zarabatana, eu consigo ter mais pressão, certo? Então, é isso que a gente vai trabalhar, tá? Força de contração, a velocidade e também a resistência vascular periférica. Quanto mais vasoconstrito, maior a resistência, maior a pressão. Tranquilo? Tá? Então, pressão arterial é igual ao quê? Pressão arterial é um cálculo que é o débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica. Eu vejo que muita gente coloca errado, pessoal. Coloca ali resistência vascular periférica, mas não. A pressão arterial sistêmica ou sistólica, tá? Ela é o produto do débito cardíaco e a resistência vascular sistêmica, tá? Todos os vasos vão ter receptores que podem fazer contração ou dilatação. Não são só vasos periféricos, tá? Mas os grandes vasos também, inclusive as veias. Então, vamos desmembrar isso agora, tá? O que é o débito cardíaco, pessoal? Débito cardíaco nada mais é do que o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, eu tenho lá que um cão pode ter, a cada ejeção, né, 30 ml que ele está sendo ejetado a cada bombeamento cardíaco, tá? Vezes a frequência cardíaca. Por exemplo, se for 100 batimentos, eu faço 30 vezes 100, eu vou saber que ele vai estar bombeando, né, 3 litros por minuto, certo? Desmembrando o volume sistólico, eu tenho 3 coisas principais aqui que a gente vai estar intervindo, que é a pré-carga. O que é a pré-carga? É o que está chegando no coração, é o retorno venoso, tá? Ou é o volume ventricular no final da diástole. Também eu vou ter a pós-carga, ou seja, o que está à frente do coração, se eu tenho uma vasoconstrição ou uma vasodilatação, isso vai me dar uma pressão também, certo? E o terceiro é a força com que esse coração está contraindo, né? A gente sabe que
o cardiopata, o paciente cardiopata, ele não tem uma força de contração muito boa, e a gente tem que ajudar ele a aumentar essa contratilidade. Falando sobre a frequência cardíaca, né, a gente pode falar que ela aumenta a frequência, que é o cronotrópico positivo, ou o cronotrópico negativo, que é a diminuição da frequência. Tá? O que altera, né, um cronotrópico positivo ou negativo? Basicamente, o sistema nervoso autônomo atuando sobre ele, algumas alterações hidroeletrolíticas, né, que a gente vê muito comumente num gato obstruído, por exemplo, e o que a gente está falando aqui, que é na parte, né, transanestésica, que são as nossas medicações, né, que vão causar hipotensão, junto com o paciente, alguma patologia que ele tiver de base, e quais medicações que a gente pode estar também intervindo para melhorar isso aí, tá? Em relação à contratilidade, né, a gente chama de inotrópico positivo ou negativo, e também está relacionado ao sistema nervoso autônomo, as nossas alterações hidroeletrolíticas, principalmente, né, sódio, potássio e as medicações, tá? Como eu falei, pré-carga é o volume ventricular no final da diástole e também relacionado ao retorno venoso. A pós-carga está relacionado à resistência vascular sistêmica, onde o débito cardíaco vai estar relacionado principalmente a receptores beta, certo? E a resistência vascular sistêmica aos receptores alfa. Então, é o que a gente vai trabalhar mais à frente, a gente vai estar falando muito de receptor alfa e beta. Tá? Quando que a gente vai tratar, então, essa instabilidade hemodinâmica? Para cães, a gente já viu, né, um valor de referência, que é quando a pressão arterial sistólica tiver menos de 90 milímetros de mercúrio. Para gatos, quando ela tiver inferior a 100 milímetros de mercúrio, certo? Então, eu tenho aqui, ó, um paciente que estava sendo aferido, semana passada eu estava anestesiando em York, logo na indução, ele mostrou uma pressão arterial de 85 por 54, tá? Com média de 66, certo? Então, a gente entrou e fez uma prova de carga nesse paciente, que logo eu vou mostrar para vocês, tá? Além desse método aqui oscilométrico, que é feito com monitor multiparâmetro, que me dá a pressão sistólica, diastólica e média, eu posso fazer usando o Doppler vascular, né, que eu vou botar o manguito no braço do paciente, eu vou auscultar com aquele aparelho que está ali na foto, né, o volume da artéria, certo? E aí ele vai me dar um valor. Então aí é só mais uma foto, ó, do Doppler vascular, que vai lá na artéria metacarpiana, né, vai estar anexada junto ali com um gelzinho de ultrassom, para eu estar auscultando o valor, né, o barulho da artéria, na parte que vai me dar a pressão arterial sistólica, tá? No Doppler, basicamente, pessoal, a gente escuta a pressão arterial sistólica. Para auscultar a diastólica, a gente tem que treinar bem, dá para auscultar, mas tem que ter bastante treino para treinar o ouvido para escutar a diastólica, certo? Tá? E o terceiro método, né, além do que eu falei ali do oscilométrico e do Doppler vascular, eu posso estar canulando uma artéria, tá? Porém, quando eu canular uma artéria, pessoal, ela não vai me dar pressão arterial sistólica, ela me dá a pressão arterial média, tá? E é o método mais fidedigno que eu tenho hoje de aferição da pressão, é aferir a pressão pela canulação de uma artéria, tá? Então, se tiver menos de 65 milímetros de mercúrio, eu tenho que tratar. Esse vídeo aqui, ó, mostra que tem uma bolinha de ar, e essa bolinha de ar ela está se mexendo. Em cada pulsação, né, ela se mexe. Ó. Então, ali é sinal que eu peguei uma artéria que ela foi canulada para me dar essa referência da pressão arterial média. Outro fator, pessoal, que eu posso estar usando, que tem no meu monitor, chama curva pletismográfica, que é aquela curva azul que está ali no monitor, ó, tá? A curva pletismográfica, ela não é uma onda quantitativa, ela não me diz qual é o valor que está a pressão, mas ela vai me dar sinais de que se a pressão ou está alta ou está baixa, certo? E vai me dizer também se o paciente está vasoconstricto ou vasodilatado, certo? Então, aquela onda, basicamente, ela parece o quê? Um tobogã, ou, como diz o Sérgio, lá que vocês viram a palestra dele de segunda-feira, parece
o pão de açúcar, tá? Para ele é o pão de açúcar, essa curva pletismográfica que vocês estão vendo aí, certo? Vamos desmembrar essa curva. Essa parte ascendente da curva aí eu chamo de ramo anacrótico, tá? O ramo ascendente eu chamo de anacrótico. Quando ela estiver descendo, pessoal, eu vou chamar de ramo dicrótico da curva pletismográfica, tá? E o que tem ali, ó, aquele balancinho no meio, eu vou chamar de nó dicrótico. Normalmente, pessoal, num animal normotenso, o nó dicrótico ele tem que estar bem no meio da curva, certo? Agora, se ele tiver vasoconstricto, tentando compensar alguma falta de volume, de pressão, o nó dicrótico vai tender a ficar mais na parte superior da curva, tá? Então, se o nó subir do meio para o topo, eu digo que o animal está vasoconstricto, tá? Agora, o contrário, se o nó descer e estiver lá no pé, né, do ramo dicrótico, eu vou dizer que o animal está vasodilatado. E aí eu vou ter que entrar com algum fármaco vasopressor para aumentar essa vasoconstrição, para ele manter a pressão arterial, certo? Tá? E ali, ó, só marquei com um círculo em vermelho, então, que ali é a nossa curva pletismográfica com nó dicrótico bem demarcado, né, o paciente está, teoricamente, né, ele está bem, porque o nó está bem no meio, e além disso, pessoal, eu tenho que prestar atenção também na altura dessa onda, tá, na amplitude da onda, que a amplitude vai me sinalizar também se ele está hipotenso ou não. Eu já vou mostrar mais para frente um exemplo para vocês. Tá? Então, nós vamos falar hoje sobre diminuição da pré-carga, como é que eu trato, né? Agora que vocês sabem que diminuição na pré-carga está relacionado ao retorno venoso, se esse retorno venoso está baixo, basicamente a gente vai dar mais volume para esse paciente, né? Imagina uma situação de hemorragia, em que o sangue não está chegando de novo no coração, eu tenho que dar volume para esse paciente. Agora, se diminuiu a pós-carga, ou seja, se eu tenho uma vasodilatação lá, né, eu tenho que fazer uma vasoconstrição. E aí eu vou usar o que eu falei para vocês, fármacos vasoativos. Tá? E também, o terceiro exemplo é se eu tenho uma deficiência ou dificuldade na contração da musculatura do miocárdio. E aí eu vou ter que usar algum fármaco que seja inotrópico, que aumente a força de contração. Tá? Então, primeira coisa é eu avaliar o que está faltando para esse paciente, para eu saber se eu vou intervir ou com volume, ou com vasoativo, ou com inotrópico. Tá? Primeiro exemplo, se eu tenho um paciente que está com diminuição na pré-carga, tá? Está com diminuição de volume, eu vou ter que repor essa hipovolemia. Que condições que eu posso encontrar um animal hipovolêmico, pessoal? Geralmente, venodilatação, algum animal que chegou com hemorragia, né? Ou uma hemorragia transcirúrgica, que pode acontecer também, né? Algum tumor que rompeu, ou o cirurgião está tentando tirar uma neoplasia muito difícil, ou algum tipo de choque sistêmico também. Tá? O que eu posso fazer, pessoal? Tá? Se eu tenho perda de volume. Primeira coisa, eu posso fazer uma prova de carga. Tá? Eu vou fazer ali 10 a 15 ml do meu cristalóide, pode ser o Ringer lactato, em 30 minutos. Ou seja, eu vou fazer de 20 a 30 ml por hora. Tá? O Dr. Bruno já explanou muito bem sobre isso com vocês, na parte que ele falou de sepse, que a gente não pode fazer um volume muito grande, em virtude do glicocálice, né? E o paciente parar de perceber esse aumento de volemia. Certo? Então, eu tenho ali ó, um paciente que tem uma pressão de 78 por 55, eu chamo isso de 8 por 6, a gente sempre costuma arredondar o número para o mais próximo, né? E como a gente comentou, né? Tem que ser no mínimo 90, se está 78 está baixo, eu tenho que tratar. Tá? Então, eu peguei esse paciente e fiz uma prova de carga apenas, tá? Era um paciente de 3 quilos e eu fiz 10 ml de bolos. Então, eu fiz uma média de 3 ml por quilo apenas, tá? Aí eu chego na minha bomba de infusão, o paciente está na bomba de infusão, eu aperto o botão bolos, ele vai injetar 10 ml ali automaticamente. Depois de 3 minutos, eu aferi, olha lá, a pressão já mudou para 101 por 70, e prestem atenção como era a curva pletismográfica, a curvinha azul, como ela era baixinha, ó, sem amplitude, e como ali ela já está melhorando a amplitude dela. Tá? Simplesmente uma prova de carga de 3 ml.
É claro, pessoal, isso foi no início do procedimento anestésico, onde eu tinha acabado de induzir o paciente, então tinha todo um efeito dos fármacos, né? E aí, quando eu vi que está baixa essa pressão, eu já vou reduzindo a dose do anestésico total, nesse caso era o isoflurano, ao mesmo tempo que eu faço a prova de carga, tá? Então eu jogo com essas duas coisas, diminui o anestésico geral e faz a prova de carga. E aí tu já restabelece, né, a pressão arterial desse paciente, para não ter nenhuma complicação depois de falha de função renal, né, alguma alteração de uma perfusão em algum órgão. Tá? Então, ali foi uma queda na pressão arterial leve. Agora, pessoal, se eu tenho uma queda muito grande na pressão arterial, tá? Mais de 40 milímetros de mercúrio, é uma queda abrupta. Ou seja, o paciente que chegou com 100 e caiu para 60, né? Então, aí eu tenho que ter uma atitude um pouco mais agressiva para tratar essa pressão arterial sistêmica. Tá? E aí eu vou usar uma solução hipertônica. Tá? Existem soluções que podem ser de 7,5%, 4,5% ou 3%. Tá muito rápido, pessoal? Estão entendendo? Se alguém tiver pergunta aí, pode falar. Tá? Atualmente, pessoal, tem sido preconizado usar soluções menos concentradas, usar de 4,5% ou de 3%, tá? Eu usei bastante a de 7,5%. E aí, eu quero que vocês gravem esse número, ó, que dessas soluções a gente usa 4 ml por quilo, tá? Num período ali de 5 a 10 minutos, a gente vai injetar esses 4 ml por quilo de alguma dessas soluções, tá? A que você escolheu a 7,5%, a 4,5% ou a 3%, certo? Tá? Só para explicar um pouquinho, pessoal, essa solução hipertônica, ela foi criada, né, para combater uma situação de emergência. Geralmente ela ficava nas ambulâncias lá, para a ambulância quando socorria a pessoa no local do acidente até chegar no hospital, para ela não morrer com a hemorragia, então para manter pressão, para manter volemia. Mas essa solução hipertônica, ela sai muito rápida do vaso, tá? Ela atrai água, mas a água já se redistribui novamente para os tecidos. Então, quando tu aplicar ela, tu tem 30 minutos, tá? Para estar fazendo alguma atitude. Até tu conseguir estancar o sangramento, restabelecer a volemia, tu tem cerca de 30 minutos. Se não, se tu não restabelecer, o paciente vai voltar a cair a pressão arterial, tá? Ela, então, é um tratamento transitório ali, só para tu resolver o problema. Ela já vai voltar a cair, a não ser que tu resolva o problema, certo? Então, aí mais um exemplo, ó, por exemplo, uma esplenectomia, uma retirada do baço, um baço que era neoplásico, em que o paciente já tinha uma ruptura na cavidade, tinha um sangramento, né? Só para exemplificar, a gente viu que a pressão arterial baixou, e ali está aí comigo, ó, o salgadão, tá? Que é a solução hipertônica, a gente chama popularmente de salgadão. Por quê, pessoal? A solução fisiológica que a gente usa normalmente, ela é 0,9%. Tá? A gente está usando uma muito mais concentrada, estamos usando 7,5% ou aproximadamente. Tá? Tem um porém, pessoal. Essa solução que eu acabei de mostrar ali, ó, que está dentro da gradezinha vermelha, ela é 20%. Eu não posso fazer uma solução tão concentrada assim. Tá? E eu não tenho pronta a 7,5%. Então a gente tem que aprender a calcular como é que a gente chega nesse valor de uma solução 7,5%. Tá? Então, por exemplo, um paciente tem 4,5 kg, tá? Eu tenho que fazer dois cálculos. Primeiro é saber qual é o volume que esse paciente tem que receber. E aí eu disse para vocês o número mágico lá que é 4 ml por quilo. Então, o primeiro cálculo é 4,5 vezes 4, ele tem que receber 18 ml dessa solução 7,5%, tá? Esse é o volume que vocês têm que guardar, 18 ml é o que ele tem que receber. Como é que eu vou fazer 18 ml dessa solução a 7,5%? É isso que quero que vocês prestem atenção. Eu tenho a solução 20% que está ali, e eu tenho a 0,9 que é o nosso soro normal. E eu vou ter que ir diluindo essa solução 20% até eu chegar no 7,5%. Tá? Nesse caso aqui, eu vou pegar 1 ml, tá? Para cada 1 ml que eu pegar da solução 20%, eu vou pegar mais 2 ml da 0,9. Estão vendo ali, ó, 1 dá 20, mais 1 dá 0,9, mais 1 dá 0,9. No total, eu vou ter, né, 3 ml com as concentrações de ambas as soluções, né? 20 mais 0,9 mais 0,9%, eu tenho 3 ml com 21,8%.
tá? E aí o que eu faço, pessoal, com essa mistura? Eu vou homogeneizar. Então eu balanço ali, dou uma sacudida, homogeneizei. Quanto que fica por ml? Ora, é só eu dividir agora, 21,8 dividido por 3, né? Eu vou ter uma solução de 7,3%, que é aproximadamente o que eu precisava. Entenderam? Tá? Não precisa ser o valor exato, pessoal. 7,3 é quase 7,5, tá ótimo. Então, eu cheguei onde eu queria. Tá? O que eu quero dizer para vocês? Que se eu pegando 1/3 da solução, que foi 1 ml, eu tenho que pegar 2/3 da solução 0,9. Como é que eu faço isso, então? Né? Eu cheguei naquele número mágico que eu falei para vocês de 18 ml. Tá? Então, como eu tenho 3 partes, eu divido 18 por 3. Sendo que 6 ml vai ser da minha solução 20%, ou seja, 1/3, né, de 18, e os outros 12 ml, que são os outros 2/3 da solução 0,9, somando 18 ml, né, da solução a 7,3%. Tá? Então, é sempre uma parte dá 20% para duas partes dá 0,9 do volume total ali, que no caso, no exemplo, era 18. Tá? Então, eu vou pegar 6 ml e botar na minha seringa de 20, né, que é 1/3, e mais 12 ml da 0,9, que são os 2/3 correspondentes. Com isso, eu vou ter os meus 18 ml para aplicar de 5 a 10 minutos, certo? E a solução 4,5%, pessoal, como é que eu calculo? Né, para um paciente de 5 quilos, por exemplo. Ó, viram que mantém a constante ali de 4 ml por quilo, então 5 vezes 4 vai dar 20 ml da minha solução hipertônica. Mais uma vez eu vou dividir, só que agora eu tenho que o quê? Usar mais partes da solução de 0,9, porque eu quero uma concentração mais baixa. Então eu pego 5 ml, né, com 23,6%. Se eu dividir 23,6 por 5, né, eu vou ter 1/5 da 20 para 4/5 da 0,9 nessa parte aqui, ó. 20 ml, que é o volume total, dividido por 5, dá 4 ml da solução 20%, e 4/5, que corresponde aos 16 ml da solução 0,9, né, totalizando 20 ml da solução, não 18 como está ali, pessoal, tá? É 20 ml da solução 4,7, mais uma vez, que é aproximadamente o que a gente precisa, tá? É assim que eu calculo. Só lembrando, pessoal, tá? A maior parte da água corporal, ela está onde? Está intracelular, ela não está na corrente sanguínea, ela não está intersticial, ela está dentro da célula. Então, quando eu faço esse salgadão, eu preciso que essa água que está dentro da célula passe para o tecido e chegue até a corrente sanguínea. Tá? Vocês estão vendo ali, ó, que só 8% da água corporal está na corrente sanguínea. Outros 67% aproximadamente vai estar intracelular. E eu tenho que fazer o quê? A transição do intracelular para o intravascular, certo? Então, a maior parte intracelular vai para o intravascular. E é isso que o salgadão faz, pessoal, tá? É nada mais é do que? Do que a nossa osmose, né? Que é a passagem o quê? Do solvente, né? Do meio menos concentrado para o mais concentrado a fim de alcançar o equilíbrio. Então, vocês estão vendo na direita, ó, que está marcado com a caixa vermelha, quando eu aplico a solução hipertônica, a célula vai murchando, né? Ela tem o que a gente chama de deplasmólise ali, ou fica túrgida, ou seja, ela está cedendo as moléculas de água para o meio, né? A fim de manter a perfusão até que eu restabeleça essa pressão ou estanque o sangramento desse paciente. Tá, pessoal? Então, o que vocês têm que ter em mente? Que tem que ser com animais que estão hidratados, certo? Porque eu vou tirar essa água do tecido. O que vai acontecer se eu pegar um animal nessa situação, pessoal? Um animal que está desidratado. Tem de onde tirar água? Não tem, né? O que vai acontecer se vocês fizerem a solução hipertônica nesse cão da direita, aí, se ele tiver alguma intercorrência, tiver algum sangramento? Né? Vocês já sabem o que vai acontecer, né? É caixão, pessoal, tá? Vai pro canil do Senhor. Então,
Prestem bem atenção para saber qual paciente é candidato ou não a receber a solução hipertônica, tá? Segundo caso, vamos para paciente que tem uma diminuição na pós-carga, que tem uma vasodilatação, em que a gente tem que entrar com fármacos vasoativos, né? O que a gente busca com essas medicações, pessoal? Tá? Efeitos o quê? Vasculares periféricos, então fazer uma vasoconstrição periféricas, tá? Algum deles também fazem uma broncodilatação para melhorar a parte respiratória. Também vai ter efeito inotrópico, né, efeito no coração. E geralmente, pessoal, são fármacos que vão atuar em pequenas doses, a gente não fala em miligramas, a gente fala em microgramas, certo? A resposta sempre dose dependente, então eu começo uma infusão com uma dose sempre menor, tá? E se o paciente não responder, eu vou aumentando a dose progressivamente. Geralmente, essas medicações, elas têm um efeito de duração de meia-vida muito rápido e muito curto. Assim que eu parar a infusão, ele vai parar de fazer o efeito desejado. Ó, Gui, eu falei que eu ia falar 40 minutos, se eu não estou nem na metade, eu falei os 40. Tá, então, os fármacos vasoativos, eles têm uma resposta dependente da interação com seus receptores, né? O que eu falei para vocês lá no início, existem receptores alfa e beta, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, que é o que a gente vai ver. Também tem fármacos que atuam em receptores diferentes, por exemplo, a dopamina vai ter os receptores próprios, que é o D1 e D2. A vasopressina vai ter o V1 e V2 também, certo? Vou trabalhar com diferentes doses, dependendo do efeito que eu quero, tá? Tem fármacos que, dependendo da dose, ele vai ter mais de um efeito, se eu aumentar a dose ou não. E também os locais de ação, que pode ser, né, como eu falei, em receptores nos vasos sanguíneos, no coração, na parte renal, na parte pulmonar, e a gente vai ver cada um deles agora, tá? Lembrando, pessoal, que eles vão atuar, esses fármacos todos que estão aí, atuam tanto em alfa quanto em beta, mas eles têm diferentes afinidades, tá? Então, a seta da esquerda ali, onde está a parte de receptor alfa, vai aumentando do isoproterenol em direção à metochamina. E o contrário com o receptor beta, tá? A afinidade vai aumentando de cima para baixo. Tá? Nós não vamos ver todos eles, tá, pessoal? Só a metade. Então, isso aqui eu quero que vocês gravem. Receptores alfa, beta e os dopaminérgicos, o que eles fazem? O receptor alfa 1, basicamente, ele faz várias e várias funções. Mas o que a gente tem que gravar aqui é o que a gente quer, que é o quê? Vasoconstrição periférica. Tá? Já o beta, vocês têm que marcar bem que o beta 1 faz cronotropismo, ou seja, aumenta a frequência cardíaca. E também o beta 1 faz inotropismo, aumenta a força de contração do coração. Tá? Já o beta 2 faz broncodilatação e vasodilatação. Tá? São muito, muito importantes conhecimento do alfa e do beta. Tá? E os dopaminérgicos, então, o D1 faz vasodilatação e o D2 a gente não vai trabalhar tanto também, que é a inibição da liberação de noradrenalina. Tá, pessoal? Vamos começar, então, com a noradrenalina, que atua em alfa 1, beta 1 e beta 2, né? E aí eu tenho a foto do primeiro Vingador. Por quê, pessoal? A despeito do que o Dr. Bruno falou com vocês, ela é comumente a primeira opção, tá, para sepse, para o choque cardiogênico ou para o choque neurogênico. Ela é a mais indicada hoje, tá, para paciente séptico, para manter pressão arterial. Então, ela vai fazer o quê? Vasoconstrição periférica, aumenta a resistência vascular periférica, faz inotropismo, aumenta a força de contração do coração, aumenta a frequência cardíaca e também ela faz um pouco de vasodilatação, certo? Mas não é significativo comparado com a vasoconstrição do alfa 1 que ela está fazendo. Então, aumenta a resistência vascular sistêmica, aumenta a pressão arterial, né? Protege o fluxo sanguíneo nos órgãos, aumenta também o débito cardíaco, que é o beta 1, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Ela aumenta a pós-carga, porque ela faz lá a diminuição, né, a vasoconstrição, a diminuição dos vasos periféricos, tá?
E também ela é indicada após a parada cardiorrespiratória para sustentar a pressão arterial, tá? Depois que tu usou adrenalina lá, pode manter infusão contínua de nora. Então, uma série de indicações da noradrenalina, então, que ela vem em primeiro lugar, tá? E ela também não altera a pressão da artéria pulmonar. Doses que a gente comumente usa, pessoal, de 0,05 a 3 microgramas por quilo por minuto. Então, vocês estão vendo ali, ó, tem a bomba de infusão, a branquinha, tem uma seringa ali que o paciente está recebendo noradrenalina, tá? Porque ela tem que ser uma infusão contínua e constante nessas doses bem baixas aí. Tá? Ali está a seringuinha que o paciente vai estar recebendo. Tá? E o que eu falei para vocês que é importante, se é um paciente de risco, pessoal, eu já deixo preparado lá. Lá tem várias torneiras de 3 vias. Cada torneira está recebendo uma medicação. Né? Num está entrando meu anestésico, no outro está entrando no analgésico, e no terceiro ali está entrando o vasopressor, tá? Que no caso seria a noradrenalina. Tudo isso entrando num acesso só, né? Através daqueles extensores de equipe que estão ali. Tá? Tem um artiguinho para mostrar para vocês, né, da administração precoce ou tardia da noradrenalina em pacientes com choque séptico. Então, para cada 1 hora que eu atraso o início da minha infusão contínua com noradrenalina, aumenta a mortalidade em 5,3%. É a informação que esse artigo traz. Tá? E a duração de hipotensão ela é significativamente menor no grupo que entrou precocemente com a noradrenalina. Os valores de pressão arterial média, né, no grupo, nas horas 1, 2, 4 e 6, após o início do tratamento, foi significativamente maior, né, no grupo precoce. E a última informação é que os valores de lactato, né, que o Bruno abordou com vocês também, nas horas 2, 4, 6 e 8, foram significativamente menores. Beleza? Outro fármaco, pessoal, vamos falar da dopamina. A dopamina atua em receptores alfa-1, beta-1 e também nos receptores dopaminérgicos, que é o D1 e D2. E aí tem muita discussão sobre os efeitos dela em relação à dose, tá? Que se eu usar uma dose baixa, ela atuaria só em beta e dopaminérgico, e se eu aumentar a dose, ela começa a atingir em alfa também, tá? Então, ela atua aumentando a frequência cardíaca e o débito cardíaco, certo? Ela faz dilatação renal também, mas ela não é indicada para tratar a injúria renal aguda. Então, tem efeito inotrópico, cronotrópico positivo e também dilatação renal. Se eu aumentar a dose, fizer mais de 5 microgramas lá, que está indicado, né, ela vai ter um efeito alfa também, tá? E ela não é indicada, pessoal, atualmente, né, para choque cardiogênico ou sepse, porque ela é muito arritmogênica, tá? A gente prefere, como eu falei para vocês, a noradrenalina como primeira opção para esses casos. E agora, se eu aumentar a dose, eu aumento a força, e aí eu vou ter efeito alfa-1 também. Aí eu vou ter a parte de vasoconstrição periférica, em doses a partir de 10 a 20 microgramas quilo minuto ali, certo? Aumentando a resistência vascular sistêmica e a pressão arterial. Quando que a gente utiliza a DOPA? Para efeito inotrópico, quando a resistência vascular sistêmica e a pressão arterial estiverem baixas. Bradicardia não responsiva a fluido. E lembrando, né, que ela causa bastante taquicardia, principalmente arritmias. E quando comparado com a noradrenalina, ela cursou com maior mortalidade nos pacientes. Então, a nora é a primeira opção. Tá? Então, é a primeira opção, mas se eu não tiver, né, não deixe de usar a DOPA. Dose, né, isso é muito discutido na literatura, pessoal, tem gente que não traz mais assim esses efeitos, diz que independente da dose, ela vai atuar nos diferentes receptores, mas ainda tem literatura que fala que até 3 microgramas eu atuaria só em dopaminérgico, de 3 a 10 atingiria os receptores beta, e acima de 10 eu atuaria em receptores alfa também, fazendo todos aqueles efeitos que a gente comentou. Tá? Outro fármaco, pessoal, muito utilizado atualmente é a efedrina. Tá? A efedrina aí eu trouxe a Mulher Maravilha porque ela atua em doses equipotentes, tanto em alfa quanto em beta. É que mulher sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo, né, pessoal? O homem não sabe. Certo? Então ela é para atuar em alfa 1, beta 1 e beta 2.
sendo que o beta 1 aumenta a frequência cardíaca e o débito cardíaco, né? E o alfa 1 aumenta a resistência vascular sistêmica e a pressão sanguínea. Quando é que ela é indicada? No choque e também após ressuscitação cardiopulmonar, extremamente utilizada hoje, pessoal, para hipotensão transanestésica, tá? Aquele paciente que eu mostrei lá no início para vocês, em que eu fiz uma prova de carga e funcionou, se fosse uma pressão um pouco mais grave, uma hipotensão um pouco mais grave, com certeza a minha primeira opção seria a efedrina, para restabelecer a pressão, tá? Então, como é que a gente usa a efedrina? Eu não uso ela em infusão contínua, pessoal, eu faço só bolos dela, tá? Eu faço um bolos e eu vou ver o que eu fiz, que eu posso estar corrigindo. Se era um anestésico que estava lá muito forte, uma infusão muito alta, ou o mesoflurano muito aberto, é o tempo de eu corrigir essa parte de alteração anestésica. Então, eu posso usar de 0,03 a 0,2 miligramas por quilo em bolos. Como é que eu faço esse bolos, pessoal? Tá? Diluo 1 ml dessa ampola que vocês estão vendo, que tem a concentração de 50 miligramas por ml, e 9 ml de solução fisiológica. Tá? 1 mais 9, eu tenho 10 ml, numa concentração de 50 miligramas, é só eu diluir, né? É só eu dividir 50 por 10, eu tenho uma concentração de 5 miligramas por ml, ou seja, uma concentração 10 vezes menor, porque eu diluí 10 vezes, correto? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que está com hipotensão, ele tem 10 quilos vezes essa dose mais alta ali de 0,2, eu vou fazer 10 vezes 0,2, 2 miligramas total que ele tem que receber. Minha concentração é 5, então eu vou dividir 2 miligramas por 5, eu tenho que esse paciente tem que receber 0,4 ml, tá? Então eu vou fazer 0,4 ml e esse efeito vai me durar ali de 5 a 10 minutos. Então eu tenho de 5 a 10 minutos para estar corrigindo o que eu fiz de errado. Tá? Próximo, pessoal, a fenilefrina. Tá? Indicação da fenilefrina, basicamente ela atua só em receptor alfa, então ela vai fazer uma vasoconstrição, tá? Podendo causar uma bradicardia reflexa se aumentar muito a pressão, né? Consequentemente, eu tenho que reduzir a frequência cardíaca para manter a pressão em valores fisiológicos. Então, chegando aqui, a gente tem o quê? Que eu vou usar ela numa hipotensão e que o paciente já tem taquicardia. Ou seja, que o paciente chegou em choque, mas a frequência ainda está alta, a frequência cardíaca ainda está alta, eu posso entrar com fenilefrina, certo? Também, quando eu faço alguma anestesia na coluna lá, que a gente chama de anestesia epidural ou peridural, tá? Que a gente faz um bloqueio regional, e esse bloqueio cursa com muita queda na resistência vascular sistêmica e cursa com hipotensão, eu posso estar entrando com a fenilefrina. Tá? E junto com a efedrina, que é o que a gente viu antes ali, ela é mais utilizada em anestesia regional no tratamento da hipotensão, e vocês devem conhecer muito a fenilefrina porque ela é utilizada muito como descongestionante nasal. Certo, pessoal? Tá? Dose está aí para vocês, ó, de 1 a 2 micrograma por quilo por minuto. Certo? Outro que a gente tem, pessoal, vasopressor, que está aí, ó, o BFF, Best Friend Forever, que é o soldado invernal, que é a vasopressina. A vasopressina atua em receptor próprio, pessoal, em V1 e V2, tá? Não é em receptor adrenérgico. Indicações, então, né, para fazer vasoconstrição periférica e aumentar a pressão, e ela também é responsável por reabsorver a água nos rins, né? Então a vasopressina é o que? O nosso hormônio antidiurético, certo? E ela é utilizada, né, concomitantemente com a noradrenalina, né, no choque séptico, ou seja, usou a noradrenalina, não respondeu, tu pode estar associando a vasopressina, tá? Por isso que tem o desenho aí desse soldado invernal junto com o Capitão América, porque tu pode estar potencializando e fazendo um sinergismo na utilização dessas duas medicações. Tá? A dose da vasopressina é unidade internacional ali, então tu usa de 0,01 a 0,04 unidade por quilo por minuto, com o intuito de aumentar a pressão arterial e a resistência vascular sistêmica.
Outra indicação dela é o que? É o que eu acabei de comentar, tu tem uma hipotensão que não respondeu às catecolaminas, né, que foi noradrenalina. Duração, então, é de cerca de 1 a 2 horas, né, e infusão em pacientes sépticos é segura e eficaz nessas doses que a gente comentou de 001 e 004, associada a outro vasopressor, no caso a noradrenalina, tá? E o terceira classe, pessoal, a gente vai falar de inotrópico, né, que otimiza a perfusão tecidual, melhorar a hemodinâmica, reduzindo a pressão de enchimento e aumentando o débito cardíaco. Então a gente tem de 2 grupos, né, os agonistas beta-adrenérgicos, por exemplo, a dopamina e a dobutamina, e os inibidores de fosfodiesterase, que é a amrinona, mirinona e a enoximona. Tá? Vamos falar da dobutamina, então, pessoal. Indicação dela, né, ela atua em beta-1, principalmente beta-1, fazendo o quê? Inotropismo positivo, ou seja, aumenta a força de contração do coração, tá? E aumenta um pouco a frequência cardíaca, mas é um aumento discreto. E ela também pode atuar em beta-2, fazendo vasodilatação, e pode diminuir a resistência vascular sistêmica, ou seja, pessoal, esse fármaco é muito utilizado para o paciente cardiopata, aquele paciente lá que tem baixo débito cardíaco, né, quando a volemia está normal ou até aumentada, para choque cardiogênico e para insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então, basicamente a dobutamina é um paciente em que eu preciso aumentar o débito, mas eu não posso fazer uma vasoconstrição, porque senão eu vou causar mais dificuldade para esse coração ainda, aumento a resistência, né? Então, a dobutamina basicamente é para aquele paciente cardiopata que a gente vai utilizar, tá? Dose está aí para vocês de 5 a 15 microgramas quilo minuto. Tá? Cuidar do efeito colateral, pode ter hipotensão paradoxal, bradicardia, outro efeito, bloqueio atrioventricular e extrasístoles, a gente já vai ver o que é em seguida. Tá? Também promove a vasodilatação, que é o efeito beta-2 que a gente comentou. Não usar durante manobra de ressuscitação, não é o fármaco indicado para isso, né? Porque diminui o fluxo da artéria coronariana e também o fluxo cerebral. Então, pessoal, para vocês que estão cansados, hoje é domingo, né? Estão a semana inteira vendo o simpósio para vocês gravarem, tá? Fazendo um resumão do que eu falei até agora. Hipotensão anestésica lá, causada pelo anestesista, efedrina. Paciente que está séptico, infusão contínua de noradrenalina. Paciente cardiopata, que não tem força de contração no coração, né? Tem insuficiência cardíaca congestiva, dobutamina, tá? Basicamente é isso que a gente vai fazer. Perfeito? Tá? Então, lembrar que a utilização de vasopressores deve seguir alguns princípios. Sempre, constantemente avaliar a volemia, né? E avaliar ela continuamente através de tempo de preenchimento capilar, né? A curva pletismográfica, monitor, ou tu usa o Doppler, ou pressão invasiva, ou vai usar o método oscilométrico, né? Conferir sempre a tua fluidoterapia, que taxa tu está fazendo. Uma coisa que eu não falei que pode ser avaliada também, que não é muito da nossa rotina, é o índice de colabilidade da artéria cava, né? Da artéria não, da veia cava caudal, para ver se ela vai responder a volemia ou não. Tá? Isso a gente faz com ultrassom. Também observar o perfil de resposta e efeito adverso de cada fármaco que tu está fazendo, se tu tem que aumentar, diminuir, ou até fazer o desmame desse teu vasopressor. Lembrar daquele artigo que eu trouxe para vocês ali, que o uso precoce, né, tu vai usar a menor dose necessária e pelo menor tempo, com menos mortalidade. E avaliar individualmente os efeitos. Isso é muito importante, pessoal, tá? Sempre, 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 na anestesia, cada caso é um caso. A gente não tem receita de bolo, né? Eu sei que quando a gente é aluno, a gente quer muito ali saber um protocolo para seguir ele, mas não tem isso, né? Cada caso vai ser um caso. Tá? Agora vamos falar do que eu comentei lá, que seria o outro assunto, que é a parte de ressuscitação, né? A gente vai usar quem? A adrenalina. A adrenalina atua, né, em alfa-1, beta-1, beta-2. Algumas literaturas trazem que ela também atua em alfa-2.
certo? Ela aumenta a resistência vascular, ela aumenta a pressão, ela faz broncodilatação, aumenta o débito cardíaco, né? Faz todos esses efeitos alfa-1, beta-1 e beta-2, tá? E ela diminui o fluxo renal, lembrar disso também, tá? Dose, pessoal, mesma coisa, sempre começa com uma dose mais baixa, de 0,01 miligramas por quilo, 0,02, e eu vou aumentando, né, até chegar a 0,1 miligramas quilo intravenoso, ou até se chegou um paciente em parada, eu posso fazer ele pela via intratraqueal, tá? Vou fazer bolos dela a cada 3 ou 5 minutos, bolos que a gente chama em baixa dose, que é o 0,01, tá? Se não resolver depois do terceiro bolos, nessa dose baixa, e no quarto ciclo é que eu vou ir para a dose mais alta de 0,1 miligrama por quilo intravenoso. Tá, então, aqui vocês têm um desenho de um cãozinho deitado na esquerda de vocês. Se olhar o braço direito dele lá, ó, tem um eletrodo negativo, e lá na perna esquerda dele é um eletrodo positivo. Na derivação 2, pessoal, que é a derivação que a gente costuma ver, o traçado do eletro bonitinho aí, ele vai então em direção do braço direito para a perna esquerda, tá? E ele vai em direção do polo negativo para o polo positivo. E aí o coração vai batendo dessa maneira aqui, ó, tá? Então tem o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, certo? Tem o polo negativo lá em cima, no lado direito que eu falei para vocês, o positivo lá embaixo. E aí eu vou ter uma condutibilidade elétrica do negativo para o positivo, certo, pessoal? Tá? Eu sei que tem muita gente que está fazendo que não teve elétron, mas se vocês prestarem atenção nesse esquema, vocês vão entender como é que essa onda do eletrocardiograma ela se forma, tá? Como é que forma a onda P, o QRS é a onda T. A onda P, pessoal, nada mais é do que a despolarização do átrio. Então, toda vez que o átrio despolarizar em direção ao mais, vai ser uma onda para cima. A onda P, vocês estão vendo que ela é acima da onda neutra ali. A onda neutra é aquela que está vindo antes do P, retinha. Se a onda P subiu, é porque ela é positiva. E se ela é positiva, é porque ela seguiu esta despolarização aqui, ó, certo? Em direção ao positivo, nós vamos ter a onda P, tá? Saiu do nodo sinoatrial para o nodo atrioventricular, eu vou ter a despolarização do ventrículo. E o ventrículo, como ele é bem maior que o átrio, eu tenho essa despolarização aqui que vocês estão vendo, certo? No final, pessoal, tem ali, ó, pelo feixe Diz, as fibras de Purkinje, tem os cantinhos que vão em direção ao negativo. E aí eu vou ter a onda S e a onda Q, que elas são negativas por causa disso, né? Porque faltam os cantinhos do ventrículo a ser preenchido. Tá? E a última onda, pessoal, a onda T, nada mais é do que a repolarização do ventrículo. Então, eu tenho despolarização do átrio, onda P, despolarização do ventrículo, o QRS, e a repolarização do ventrículo. Tá? Aí vocês podem pensar, e cadê a repolarização do átrio, da onda P? Ela está sobreposta no QRS, e por isso ela não aparece. Beleza? Tá? Despolarizou átrio, despolariza ventrículo, tem a parte negativa e repolariza o ventrículo. É assim que é formado o meu traçado do eletrocardiograma na derivação 2, pessoal, certo? É bem simples, não tem mistério. Tá? Então, adrenalina, quando é que a gente usa, pessoal? Aqui, ali em cima vocês estão vendo um traçado de um elétron normal. Tem o P, o QRS e o T. Tem ritmos cardíacos em parada cardiorrespiratória, que são os ritmos chocáveis, que eu vou usar o desfibrilador, que é em taquicardia ventricular ou na fibrilação ventricular. Lembra que eu mostrei para vocês aquele primeiro vídeo lá no início da apresentação lá, que tinha a fibrilação daquele paciente, tá? São ritmos chocáveis. Agora, os ritmos não chocáveis, pessoal, que eu tenho atividade elétrica sem pulso, que é o traçado que vocês estão vendo ali, e a outra é que eu tenho uma assistolia, tá? Então, assim, pessoal, essa história de chocar e vir com o desfibrilador quando tá aquela onda retinha ali, isso é coisa de Hollywood, tá, pessoal? A gente usa adrenalina para esses casos, certo?
Não tente desfibrilar que não vai ter sucesso. Usa adrenalina. Tá? Então, quando é que a gente vai usar? Numa bradicardia extremamente intensa, tá? E que não respondeu nem à atropina, nem à dopamina ou vasopressor que tu utilizou. Como última opção, tu usa adrenalina, então, nessa bradicardia. Uma hipotensão extremamente grave, tá? Que também é a mesma coisa que não respondeu ao vasopressor. Uma outra opção é para choque anafilático, tá? Picada de inseto em que fechou a glote, tu precisa fazer uma vasoconstrição, broncodilatação e manter a frequência cardíaca, certo? E também na sistolia, onde a gente vai ter que fazer o ABCD do trauma lá, né? Como a gente está falando de anestesia, o A e o B a gente já fez, que é manter a via aérea e manter a oxigenação. A gente tem que fazer o C, né, que é a circulação. E aí a gente vai fazer o quê? Aplicar adrenalina, o paciente já vai estar acessado, então a gente já vai fazer a adrenalina pela via intravenosa. Essa é a vantagem da gente estar com o paciente na mesa, monitorado, acessado, ventilado, entubado, é que a gente já vai ganhar tempo, né, para reverter uma parada cardíaca aplicando adrenalina. Tá? Então, ou seja, a adrenalina eu só uso em situações extremamente graves. Guardem isso, certo? Tá? Agora que vocês entenderam como é que funciona o eletro, vamos falar um pouquinho de arritmia. Eu tenho um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, que a gente chama de BAV de primeiro grau, tá? Ou BAV de primeiro grau, em que eu tenho o quê? O que é o bloqueio de primeiro grau? É só o aumento da distância do intervalo P para o QRS, ó, ou aumento do intervalo PR, tá? Olha a distância do P lá para as outras. Isso a gente não vê na anestesia, porque o nosso monitor não tem esses quadradinhos bonitinhos, tá? A gente só vê nesse eletro aí quando vai fazer fora do bloco. O monitor multiparâmetro não traz isso. Então esse é um tipo de bloqueio que a gente não percebe na anestesia ou não trata, tá? Porque ele é imperceptível. Agora, pessoal, bloqueio de segundo grau, eu tenho, por exemplo, MOBITS tipo 1, em que a onda P, tá, ela vai o quê? Aumentando a distância para o QRS, como vocês estão vendo aí, até que tem um bloqueio, ó, e eu vou ter duas ondas P para um QRS. Quando eu tenho duas ondas P para um QRS apenas, eu tenho um bloqueio de segundo grau, certo? O MOBITS tipo 2, tá, eu vou ter o mesmo intervalo de distância do P para o QRS, porém chega uma hora que ele simplesmente bloqueia, tá? Esse é o MOBITS tipo 2. Ou 2 para 1 é que sempre eu tenho duas ondas P para um QRS. Se vocês lembrarem o traçado lá da despolarização, sempre que o átrio despolarizar, a onda P, o ventrículo também tem que despolarizar. Não pode ser 2 para 1, pessoal. Tem que ser sempre 1 para 1, tá? Aí está um exemplo para vocês de um bloqueio, ó, onde eu tenho duas ondas P, as ondas menorzinhas ali, para um QRS. Isso a gente tem que tratar, porque geralmente vai estar acompanhado até de bradicardia. E também, pessoal, posso ter o que chama de bloqueio de segundo grau avançado ou um bloqueio de terceiro grau, em que eu tenho 3 ondas P para um QRS, tá? O bloqueio de segundo grau avançado é comumente visto em anestesias, que o paciente está muito profundo, em que eu usei drogas que eu deprimi o sistema nervoso simpático demais, ou ela vai ser de terceiro grau quando ela é congênita, que o paciente já vai ter essa dificuldade de transmissão elétrica do átrio para o ventrículo, tá? E aí tem mais um exemplo, ó, de 3 ondas P para um QRS. Tá? Eu não falei para vocês, mas a onda T, ela pode ser positiva, negativa ou mista. Nesse exemplo aí, ela que está passando para vocês ali no videozinho, ela está para baixo, ó. Ela está negativa, mas isso não é um problema. Tá? Em cães é normal, pode ser assim, positiva ou negativa. Tratamento para os bloqueios que eu falei que a gente consegue ver, pessoal, bloqueio de segundo e terceiro graus, atropina, tá? Atropina, então, na dose de 0,02 a 0,04 mg por quilo intravenoso. Tá? Lembrando que ela não é
um fármaco que atua no sistema nervoso simpático, pessoal. Ela não atua no simpático. Ela, na verdade, ela vai deprimir o parasimpático. Quando ela deprime o parasimpático, o simpático se sobressai. Então, aumenta a frequência cardíaca por causa disso, tá? Mas ela mimetiza a ação do simpático. Por isso que a gente chama ela de um simpatomimético, tá? Deixa eu exemplificar para vocês que eu sempre falo para os alunos. Estou conduzindo um carro em linha reta, acelerando e freando ao mesmo tempo, tá? Estou apertando os dois pedais ao mesmo tempo. Ele vai estar numa velocidade. Se eu tirar o pé do freio, ele não vai aumentar a velocidade, mas não porque eu acelerei, simplesmente porque eu parei de frear. É isso que a atropina faz, entendeu? Ela tira o pé do freio. Beleza? Tá? Outra arritmia muito comum, pessoal, a gente chama de complexo ventricular prematuro, VPC, ou uma extrasístole, tá? Então, a gente mais uma vez tem o nosso coração batendo, né? Átrio e ventrículos direito, átrio e ventrículos esquerdo. O que acontece aí, pessoal? A gente tem uma célula maluca, que é aquela estrelinha ali que eu botei para vocês, ó, que ela vai disparar sozinha, aleatoriamente lá no ventrículo. E aí, se ela está disparando lá do positivo em direção ao negativo, pessoal, como é que vai ser a onda no traçado do nosso elétron? Vai ser uma onda negativa, concordam? Então, o nosso QRS, ao invés de ele estar para cima, ele vai estar para baixo. Outra coisa, notem que o nosso QRS ele é mais largo, ó. Ele é mais largo do que os normais. Por quê? Porque quem despolarizou não foi uma célula especializada, não foi a fibra de Purkinje, foi uma célula normal ali do coração. Então, como essa despolarização se dá célula a célula, não se dá pela fibra de Purkinje, ela é mais lenta. E aí, quando despolariza, já vem a onda T repolarizando, ó. Certo? Porque ela é mais lenta, diferente das outras. Tá? Como é que a gente trata o VPC? A gente tem que parar essa célula que está excitada. A gente usa para isso, né, lidocaína, tá? Sem vasoconstritor, 1 a 2 mg por quilo pela via intravenosa. O mecanismo de ação da lido, né, é o que? Bloquear os canais de sódio dependente de voltagem. Então, vai bloquear essa despolarização celular e vai parar de ter essa arritmia. Tá? Agora que eu expliquei para vocês, pessoal, o que é VPC, o que é bloqueio de primeiro e segundo grau, eu queria ver com vocês o que vocês fariam nesse caso aqui, ó. Eu tenho duas ondas P para um QRS, esse meu QRS é invertido, né, com uma frequência cardíaca de 37. Essa foi uma paciente que foi sugerida para eu estar anestesiando. Pode abrir o microfone aí, pessoal. O que vocês usariam para esse paciente? Chutem, falem aí. Gui, fala alguma coisa, Maju. O que vocês usariam para esse paciente? Estão com medo de falar. Seguindo, pessoal, tá? Além disso, ó, ele tinha 1, 2, 3, 4 ondas P's para um QRS, tá? Essa paciente, pessoal, tá? Ela não era uma poodle não, pessoal, ela era uma chow-chow mista, assim, tá? É a Lara. Ela tinha esse traçado no eletro aí, ó, com uma frequência cardíaca que variava de 48 a 60 batimentos por minuto, tá? E ela tinha essas ondas P's aí, 2 ondas P's para um QRS. Foi sugerido antes da cirurgia, pessoal, que fizesse um teste de estimulação com atropina. E aí, quando fizeram o teste com atropina, piorou a situação, pessoal. Tá? Ela tinha 2 ondas P's para um VPC, tá? Ela tinha dissociação atrioventricular. O que é dissociação atrioventricular? A onda P não segue a mesma distância do QRS, ou seja, o átrio está batendo sozinho e o ventrículo também. Eles estão dissociados, eles batem quando querem, não seguem mais a condução elétrica. Tá? Então aí a gente não tem mais um VPC. Apesar da onda ser idêntica a um VPC, a gente vai chamar isso de ritmo de escape. O que é o ritmo de escape, pessoal? Olhem no desenho de baixo. Eu tenho 2 ondas P's e o ventrículo não disparou normalmente, né, não seguiu a condução elétrica normal, ele vai disparar sozinho, porque ele entende assim, pô, se o átrio não está mandando sinal, eu vou disparar, porque eu tenho que manter o fluxo.
e aí eu tenho uma extrasístole ali, aliás, aí eu tenho um ritmo de escape. Esse ritmo de escape, pessoal, é igual ao VPC, porém eu não trato ele, porque se eu tratar ele, o ventrículo vai parar, e aí eu não vou ter condução adiante, certo? Então, esse exame foi feito antes da minha anestesia, e eu vi o quê? Que apesar do meu paciente ter uma frequência cardíaca de 44 ou 37, eu não podia fazer atropina, tá? Porque se eu fizesse atropina para tentar consertar isso aqui, eu ia ter o que vocês estão vendo aí embaixo, uma dissociação atrioventricular, né, com bloqueios de segundo grau, com ritmos de escape. Ia piorar a situação, tá? Se eu fizesse lidocaína para tratar os complexos ventricular prematuro, eu ia acabar fazendo o quê? Bloqueando o ritmo de escape. E aí eu ia ter mais um problema também. Então, o lido eu não poderia fazer, nem a atropina, certo? Que, olhando à primeira vista assim, se eu não tivesse esse exame na mão, eu teria feito com certeza, né? E aí eu ia ter problema, porque eu ia causar uma série de arritmias que provavelmente eu não ia conseguir tratar. Então, olha a importância de ter feito um eletro antes, visto a arritmia, solicitar um eletro com estímulo de atropina, viram que piorou, e aí me convidaram para fazer anestesia, né? O Dr. Gustavo me convidou lá, e a gente foi fazer esse desafio, né? Como anestesiar um paciente assim, beleza? Aí tá aí anestesiando ela, podem ver que não se parece nem um pouco com um poodle, ela tinha língua roxa de chau-chau. O Dr. Gustavo é esse que está segurando para eu entubar aí a paciente. Então a gente fez uma medicação pré-anestésica, né? E eu fiz um bloqueio ali que é a tumescência, né? E ela permaneceu o tempo todo com um reflexo medial, pessoal. Porém sem sentir dor, porque ela tinha esse bloqueio regional aí da tumescência, tá? Aí eu estava conferindo lá, olha a parafernália de coisa que a gente fez para essa paciente, quantidade de bomba de infusão, ultrassom, tumescência, né? Infusão contínua de noradrenalina, enfim, né? Foi bastante coisa para manter essa paciente estável durante a cirurgia, e a gente só conseguiu ter sucesso porque a gente teve o que? A precaução de fazer os exames pré-cirúrgicos ali, né, e fazer o melhor planejamento possível para essa paciente. Tá, pessoal? Então, o que eu quero dizer? Ó, exame físico e complementar sempre exijam, porque é extremamente necessário, tá? Não é nenhuma coisa assim que como é que eu posso dizer para vocês, nenhum capricho nosso como anestesista está solicitando exame. Não, isso é para o nosso planejamento anestésico, tá? E aí a gente tem tempo para estudar qual é a melhor abordagem técnica, né? Lembrar sempre, pessoal, tá? Que a gente tem que tratar o paciente e não o exame. A gente muitas vezes olha o exame e quer tratar aquele exame, mas a condição clínica do paciente é completamente diferente. Então lembrem disso, tá? Clínica é soberana, olhem para o paciente, parem de tratar só o exame, olhar só para o exame, olhem para o todo, olhem para o macro, né? E nunca parem de fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Que é estar em um domingo de noite, a semana inteira fazendo um simpósio, aprendendo para ter melhor qualidade, né, para os seus pacientes. E eu concluo então com o assunto de hoje, de urgência e emergência no período transanestésico. Muito obrigado, parabéns à Lative pela organização do evento, parabéns a todos que estão aí até esse horário, né, acompanhando a minha explanação. É isso aí, pessoal, obrigado, me coloco agora à disposição das perguntas de vocês.